Então, pessoal, olha só, com relação a dados também de 2012 do CNJ, eu estou trazendo isso aqui porque é aquilo que são dados governamentais. Olha só, média de idade dos adolescentes propriamente medida por região. Então começamos a perceber, só ver aqui esse azul escuro aqui, né, que de fato estamos entre os 17 anos e os 16 anos, como uma vertente de fato maior de ocorrência, por exemplo, aqui do Centro-Oeste, de ato infracional. Só isso aqui somam 54% da população. Né? Isso aí foi uma taxa que eles trouxeram desde os 12 anos de idade até os 21 anos. E aí você pode até perguntar, mas professor, por que teve os 21 anos? Bem, é muito nítido isso. A gente entende também que aliás, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente coloca que as medidas socioeducativas podem ficar até os 21 anos de idade, né? Dependendo aí da data da ocorrência do ato infracional. Por exemplo, uma medida socioeducativa, se eu pegar a mais alta, que é a internação, e assim como a sem-liberdade, que vai ser no mínimo de 6, no máximo até 3, a gente começa a perceber que se o adolescente cometer um ato infracional com um dia faltando para completar 18 anos, ele ainda assim responde pela medida socioeducativa, podendo passar até 3 anos. Então, uma das poucas exceções do ECA, de fato, vai ser essa extrapolação da medida socioeducativa até os 21 anos, já para combater aquela ideia perversa de impunidade. Não. Se você comete ainda com 17 anos, pode completar um dia, ele vai responder ainda por medidas. Completou um dia, completou 18 anos e cometeu no dia do aniversário de 18 anos, já é considerado maior. Então, se ele é considerado maior, ele também pode estar aí, ele vai responder dentro dessa esfera do Código Penal. Então, isso daqui é um outro fator que algumas pessoas têm dúvidas, né? 18, 19, 20, 21, não é só para adolescente? Bem, a medida socioeducativa se expande para isso. De qualquer forma, pessoal, olha só que isso aqui é bem coerente, né? Fica aqui sempre uma margem de primeiro lugar aí dos 17 anos, depois 16, em terceiro lugar aqui nós temos com 17% a questão dos 18 anos. Isso aí é bem coerente. Olha na região norte, né, o quanto que de fato tem um dos índices mais elevados, se não for o maior, aí dos 17 anos de idade. Mas percebam que ainda está coerente, que é nessa linha aí, de fato, da ocorrência do ato infracional com o cumprimento da medida, não é na ocorrência, no cumprimento da medida socioeducativa nós temos esse tipo de dados. Agora, quer dizer que ele só cometeu o ato infracional com 15, 16, 17? Lógico que não. Às vezes ele cometeu muito antes disso, inclusive alguns momentos como criança, né? E aí respondeu por medida protetiva. Mas de qualquer maneira, a gente começa a perceber que esse debate, ele não é simplesmente sobre a redução da maioridade penal, não. É o que se desenha por trás de ter adolescentes também que cometem atos infracionais. Vamos aqui, também na mesma pesquisa do Panorama, né, que fala da faixa etária de crianças e adolescentes quando do primeiro ato infracional, coisa que a gente estava debatendo até agora. E de fato, olha só o quanto que se concentra ainda dos 15 aos 17 anos, mas o quanto que é latente dos 12 aos 14. E esse dado aqui dos 7 aos 11, a gente não pode deixar de observar. Mas fica uma preocupação, lógico, aqui mais ou menos nesse inteirinho. Por mais que aqui é onde esteja concentrado, mas metade da população cometeu isso, a outra metade foi antes disso. E será que na linha da prevenção não está na hora da gente pensar em políticas públicas de fato para prevenir um agravamento disso e concentrar o nosso olhar também nessa linha dos 7 aos 11, dos 12 aos 14, não da maneira repressiva, gente. Ainda são crianças, são pessoas que estão passando na adolescência. Se eu pegar de 7 aos 11, ainda são crianças. Gente, vamos ver que tipo de infância eles estão vivenciando. Quais são as qualidades dessa formulação? Não vamos pensar também que é só por uma questão estrutural, econômica. Eu sei que isso importa, mas não vamos somente pensar nisso. Vamos pensar aí que essa lógica da infância, às vezes também requer uma maior aproximação, um maior cuidado, né? E aí, no quanto que é necessário o Plano Nacional da Primeira Infância, quanto que é necessário as políticas de creche, o quanto que é necessário a educação de fato, essa educação do ensino fundamental está extremamente fortalecido. A gente tem aí a realidade de escolas públicas que servem pipoca na hora do almoço, na hora do lanche, né? E a criança está em desenvolvimento e comer pipoca,
né? Vamos pensar que a discussão é muito maior do que meramente falar aí de redução ou de ampliação do tempo de medida. Vamos pensar naquilo antes que de fato possa prevenir a ocorrência desse tipo de fenômeno. E olha só o que traz aqui, também eu trago para a gente entender aqui o contexto do próprio panorama. Verifica-se que as infrações correspondentes a crimes contra o patrimônio, roubo, furto, entre outros, foram os mais praticados pelos respondentes. Então, de fato, roubo e furto está em primeiro lugar, a maioria. O roubo obteve os mais altos percentuais, representando 26% na região sul e 40% na região sudeste dos delitos praticados. O crime de homicídio apresenta-se bastante expressivo em todas as regiões do país, com exceção do sudeste, onde esse delito corresponde a 7% do total. Nas regiões sul, centro-oeste, nordeste e norte, o percentual varia de 20% a 28%. O tráfico de drogas se destaca nas regiões sudeste e sul, sendo o segundo ato infracional mais praticado, tendo obtido representação de 32% e 24% respectivamente. Então, olha só, o primeiro é crimes contra o patrimônio. O segundo, e até o documento oficial trata, é sobre, deixa eu ver aqui, tráfico de drogas. Segundo, lógico que também aparece um homicídio, mas olha só onde que aparece o primeiro e o segundo local. E mesmo assim, com roubo, furto e tráfico de drogas, o sistema socioeducativo de internação ainda é cheio. Por adolescentes que cometeram isso. Lógico, somente isso? Não. Mas uma série aí de roubos, de furtos, de tráficos. Alguns culminaram nisso também com a questão do homicídio. Mas a preocupação mais latente também está aqui, gente, entre o primeiro e o segundo. Não é necessariamente homicídio, mas há uma mídia que só coloca o olhar de fato sobre a pior forma, né? O homicídio, o latrocínio, né? Esse tipo de analogia, desse tipo de ato infracional ganha maior destaque. Tá, mas a discussão não é só isso. Não é só isso. Inclusive aqui os dados falam que vamos discutir a questão do tráfico, vamos discutir a questão do roubo, furto. Tráfico, inclusive pela OIT, pode ser caracterizado como trabalho infantil. E aí, a gente não vai discutir trabalho infantil para falar sobre medida socioeducativa também, né? Traz aqui importante reflexões para a gente entender. Olha só isso aqui, que fala sobre o ato infracional cometido na primeira internação dos adolescentes sobre essa questão do... por região. A gente vê aqui, ó, o roubo. Olha o roubo aqui. O tanto que o roubo nos chama a atenção. Temos aí em seguida, ó, o homicídio. Aqui embaixo, 2%. Na região centro-oeste, 6%. Na região nordeste, né? Onde teve mais aqui? Foi justamente no nordeste onde teve mais homicídio. Aí nós temos aqui tráfico de drogas, a questão do furto. Olha o furto, o quanto que aparece aqui também latente em todas as regiões, né? Isso aqui, tráfico de drogas de cinza. Né? Olha o quanto que nos aparece aqui, o quanto que a gente pode entender a partir dessa perspectiva, que o nosso olhar não pode só ser também para o mais grave, né? A gente também tem que pensar que aquelas pessoas que não cometem ato infracional grave, que bom que não evoluam, né? Que parem por aí e a gente consiga ter uma outra noção sobre as medidas socioeducativas. Mas fica bem nítido aí o roubo, o furto, como de fato algo que nos chama a atenção, até em detrimento das outras, né? Se eu pensar aqui nessa região centro-oeste, olha só aqui, 66% dos atos infracionais, não, 67% dos atos infracionais são cometidos aí por roubo e furto, né? O quanto que a discussão é muito maior. Olha lá, a despeito disso, o percentual dos adolescentes entrevistados não alfabetizados atingiu o índice de 8%. E eu chamo a atenção disso para a educação. A gente ainda tem, no século XXI, adolescentes não alfabetizados e significativo, a questão cumprindo medida. Observa-se que este índice nacional comporta uma disparidade das regiões, considerando que no Nordeste, 20% dos adolescentes entrevistados declararam-se analfabetos, enquanto no Sul e no Centro-Oeste, 1%. Tais regiões destacam-se por apresentar índice de 98% de adolescentes infratores alfabetizados. No contexto nacional, entre os adolescentes analfabetos, 44% desses encontram na região Nordeste. Né? Então, olha o nosso olhar, de fato, não no olhar preconceituoso sobre o Nordeste, mas importante ali destacar que talvez a política educacional, assim como a política de assistência, que eu defendo assistência em todos os locais,
mas aí tem que ter um olhar de fato diferenciado, inclusive com maior orçamento, com uma maior efetividade das políticas públicas ali, com base inclusive nas políticas sociais, destacando aí a qualidade do ensino, a importância da qualidade do ensino, a importância da qualidade aí da assistência social, do SGD, do Sistema de Garantias de Direito. Né? Questionado sobre a vida escolar anterior à internação, 57% dos jovens declararam que não frequentavam a escola antes de ingressar na unidade. Mais do que a metade não frequentavam a escola antes do ato infracional, para vocês verem. Quando a escolaridade, a última série cursada por 86% dos entrevistados estavam englobando no ensino fundamental. Então nem tinham o ensino médio, né? Nem tinha esse outro passo importante. Ou seja, este percentual de adolescentes não concluiu a formação básica e estão aí nas unidades de internação. Deve-se ressaltar que há uma percentagem maior de adolescentes cuja última série cursada foi a 5ª e 6ª série do ensino fundamental. Isso em 2012. Né? O que também não é um dado tão que a gente pode deixar descartar. Né? Passaram-se agora mal 5 anos desde essa realidade. E mesmo assim a gente tinha adolescentes analfabetos, a gente tinha adolescentes com ensino fundamental não concluídos, uma maior presença da 5ª e da 6ª série. Isso traz para a gente também outros dados. O que é que a Secretaria Nacional da Juventude, assim, a Secretaria também de Política, Promoção de Políticas para a Igualdade Racial, destacam? Isso é um outro documento que de fato fala sobre a juventude negra, né? ou sobre o encarceramento da população negra, em especial o encarceramento dos jovens, né? No Brasil. Olha o que traz. Também os negros, no período de 2005 e 2012, foram encarcerados em maior proporção do que os brancos, considerando os dados do Infopem. Em 2012, por exemplo, para cada grupo de 100 mil habitantes brancos acima de 18 anos, havia 191 brancos encarcerados, enquanto para cada grupo de 100 mil habitantes negros acima de 18 anos, havia 292 negros encarcerados. Ou seja, o encarceramento de negros foi 1,5 vezes maior do que o de brancos. Em relação à população com medida socioeducativa de internação, destaque para a gente, a mesma análise não foi possível, pois o SINASE passou a coletar informação de cor e raça apenas em 2013. Isso significa que os jovens negros são mais suscetíveis ao homicídio, assim como ao encarceramento, e que a desigualdade entre negros e brancos cresceu nos últimos anos, nos dois fenômenos comparados. Então, por mais que o SINASE, lógico, coloque a partir do Sistema de Informações para a Infância e Adolescência, o CIPIA, esse tipo de informação, mas se a gente fizer uma análise macro sobre quem populacionalmente acaba sendo mais encarcerado, é atentador a gente perceber que para cada 100 mil habitantes negros acima de 18 anos, 292 negros são encarcerados, enquanto a população branca, do mesmo quantitativo, são 191 brancos encarcerados, 1,5%, quase, né, 50% aí a mais praticamente, se a gente for ver pelo menos um aumento aí significativo de quase 100 a mais. Gente, é significativo discutir a questão de raça no Brasil, né? Inclusive pela nossa própria história. Bem, estou trazendo aqui novamente, isso aqui é até um site no G1, ela trouxe de forma bem compilada os dados sobre as medidas socioeducativas entre 2015 e 2016, né, nesse comparativo. E por gênero, né? Olha só esse primeiro dado, que fala, dados no Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei. 189 mil era o número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no ano de 2015, né, com reflexo ainda para 2016. 10% eram meninas e 90% eram meninos. Então, de fato, grande parte aí da população ainda continua sendo gênero masculino. Por idade, não mudamos muito. Olha só aí, 18 anos, 17 anos, 16 anos. Né? Algo que está muito nítido, sabendo que a gente passa, né, a ter essa questão da faixa etária bem debatida, que a gente inclusive tratou isso anteriormente. Agora, olha só, o que aconteceu em 2015 e 2016? A maior parte dos atos infracionais: primeiro, tráfico de drogas; segundo, roubo qualificado; terceiro, roubo simples; depois furto qualificado. Isso são dados também do CNJ de 2012. A gente viu aquela presença, inclusive, do homicídio. Agora, olha os dados que traz o CNJ de 2015 e 2016. Né? Basicamente, em 2015. O homicídio até desapareceu. Né? Quer dizer que não existiu? Não, existiu.
só que não está ainda entre os 3 principais, os 4 principais. A gente tem tráfico de drogas, roubo qualificado, roubo simples, furto qualificado, como grande parte, né, ou como os 5 mais atos infracionais praticados. Então, vendo que, novamente, discutir sobre essa galera já está no sistema prisional, talvez não seja o melhor caminho. Bem, e aqui eu já trago os textos que complementam, né, e o texto da Anguinck, né, e Alencastro fala sobre a judicialização da questão social, também nos importa para entender esse cenário. Olha o que aqui diz as autoras. Uma analogia que se pode realizar consta no texto de Anguinck, né, e Alencastro, a qual informa que a judicialização da questão social é uma tendência na construção social de respostas às desigualdades sociais e à efetivação dos direitos humanos que reconhece no poder judiciário a institucionalidade privilegiada, não rara em detrimento de um compromisso mais efetivo do Estado e da esfera pública, em seu sentido mais amplo para com as demandas de direitos da população. Para tanto, é necessário compreender o processo contraditório de afirmação dos direitos na sociedade brasileira e devendo ser discutidas diferentes posições acerca da supervalorização do poder judiciário no trato dos desdobramentos da questão social. E é aquilo que a gente vê ao decorrer do século XXI, né? A gente deixa de acreditar mais no legislativo e deixa de observar o executivo e passa a entender que o processo está sendo de fato um processo voltado para o poder judiciário, como se ele fosse aí o responsável por responder grande parte aí das violações de direitos, né? E não, ele vai trazendo a garantia, mas volta para o executivo, né? Fazer de fato aquele serviço valer e ele vai ter que valer. Mas até que ponto o executivo também não está conseguindo, né? E a gente só está usando do judiciário, em vez de debater a qualidade dos serviços, em vez de debater os orçamentos aplicados, maior fiscalização, que isso vai combinar de fato na prática desse acompanhamento, a gente joga o olhar só para o judiciário, fazendo com que esse judiciário de fato garanta, né? Só que volta para o executivo, de novo, para o executivo fazer. Então há esse entendimento que as autoras trazem, que tem um reflexo de fato junto com as medidas socioeducativas. Continuando, na mesma compreensão, as autoras informam que se por um lado houve ampliação dos direitos positivados na Constituição Federal de 88, por outro sua negação pelo Estado em diferentes instâncias administrativas é um novo fenômeno que aparece na esfera pública, aqui concebida como campo de disputa de diferentes interesses sociais demandando os novos padrões da relação entre o Estado e a sociedade civil. E é importante isso, ainda mais para a nossa área, quando a gente discute, por exemplo, projetos societários, né? A gente está falando sobre isso. É impossível, é até injusto a gente ter uma sociedade que fala que aquele que tem mais dinheiro, ele é mais cidadão. Ele consegue, por exemplo, se for dado um tipo de processo, ele consegue se proteger mais do que aquele que não tem, né? É injusto a gente pensar que a cidadania, ela é uma cidadania maior para alguns e menor para outros. E que esse processo tem que ser visto de uma forma crítica, né? E aí a gente entende, as autoras trazem, que essa disputa de diferentes interesses sociais demandando novos padrões de relação entre Estado e sociedade civil, né? O que foi denominado, e aí dando continuidade por alguns juristas, como a judicialização dos conflitos sociais ou ainda judicialização da política. Esse fenômeno caracteriza pela transferência para o poder judiciário da responsabilidade de promover o enfrentamento da questão social na perspectiva da efetivação dos direitos humanos. Então, os próprios autores e as autoras trazem esse tipo de entendimento. Dentro desse debate, a gente só está falando daquilo que está na lei e trazendo a garantia daquilo que está na lei apenas, né? E não problematizando outras questões, como de fato pode enfrentar aí a questão social e suas expressões. Não quer dizer que com isso a gente deixe de querer mais leis que justifiquem, né, e que de fato promovam isso. Mas se pensar que tudo aquilo que a gente tem que fazer enquanto sociedade só pode fazer a partir do momento que está na lei, ou a lei fazer com que o executivo de fato realize isso, também se torna uma problemática que a gente precisa, no mínimo, passar um maior tempo para estudar e conseguir aí entender que processo estamos falando entre questão social e poder judiciário. Na leitura de Viana, a sociedade civil, especialmente os setores mais pobres e desprotegidos, depois da deslegitimação do Estado
como instituição de proteção social, vem procurando encontrar no judiciário um lugar substitutivo, como nas ações públicas e nos juizados especiais para suas expectativas de direitos de aquisição de cidadania. Assim, Esteves defende ainda, utilizando Garapon, que se no século XIX, da ordem liberal, houver uma preponderância do legislativo, do século XX, a égide da providência foi a vez do executivo, do XXI, caminha-se a supremacia do judiciário. Olha o quanto que é interessante a gente de fato está discutindo. Esse texto ele traz para a gente esse tipo de entendimento. A gente está discutindo, por exemplo, redução da maioridade penal numa expectativa do judiciário que reduza, e isso vai ter que mudar, inclusive o texto de lei do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, do SINASE, e passa a trazer, por exemplo, além desses documentos, essa discussão só no judiciário e não pensa na qualidade, né, de como está sendo executado as políticas públicas, as políticas sociais para essas áreas, de fato que enfrentem, né, e que tragam aí um entendimento muito mais tranquilo, né, e muito mais efetivo do que simplesmente uma alteração que vai ter o executivo novamente aí que se organizar para fazer esse entendimento, né, e para executar isso, que seria uma discussão muito anterior do que meramente uma adequação do executivo. Seria uma qualidade desse executivo que por si só também não vai garantir, né? Os orçamentos são interessantes, ou a desburocratização para uma melhor qualidade de serviço é oportuna, e a gente começa a perceber aqui esse cenário aí desenhado e que de fato traz para a gente problemas interessantes de ressaltar. Bem, pessoal, fazendo toda essa questão dos dados, agora a gente parte para aquilo que dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente vai estar voltado para as medidas socioeducativas. Então nós vamos aqui estudar justamente aquele processo que vai estar falando sobre as medidas socioeducativas antes de falar propriamente aí do SINASE, mas entrando também em alguns aspectos do SINASE. Bem, trago aqui já o artigo 1º, artigo 2º e artigo 6º, que fala de alguns conceitos básicos, né? Que de fato o ECA se coloca, né, e se fundamenta a partir do princípio da proteção integral, que criança é aquela entre 12 anos de pessoas de 0 até 12 anos de idade, incompletos, e os adolescentes entre 12 a 18 anos de idade, né? Excepcionalmente, isso vai se estender, a gente discutiu, dos 18 aos 21 anos de idade, no caso das medidas socioeducativas, né? A gente vai estar trazendo aqui esse entendimento maior. No artigo 6º, o que é que ele fala? Que para a interpretação dessa lei, deve-se ver, inclusive aqui no adolescente, nesse momento de desenvolvimento, onde fala a condição peculiar da criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então traz aí paradigmas de se entender todo esse momento, toda essa trajetória aí que a criança e adolescente no Brasil passaram. Primeiro, o ECA se fundamenta na proteção integral, é criança, né, a pessoa de até 12 anos incompleto, torna-se adolescente dos 12 aos 18 anos de idade. Pode-se aumentar a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente quando se tratando das medidas socioeducativas, que pode se estender até os 21 anos de idade, tendo visto aí que no máximo das medidas socioeducativas pode ser até 3 anos, então aquele comete perto dos 18 anos, por exemplo, pode ficar até os 21, quando vai ser liberado compulsoriamente, né? E a gente vai entender isso. E que a noção de criança e adolescente é de fato vê-lo enquanto uma condição peculiar de desenvolvimento. Então eles estão em desenvolvimento, por isso que não posso fazer uma leitura sobre, principalmente as medidas socioeducativas, como crime, né? Que não pode defini-lo apenas. São atos fracionais, passíveis de erro, também passíveis de mudança. Tudo bem? Dando continuidade, já vou lá para o artigo 90, que fala que as entidades de atendimento responsáveis pela manutenção das próprias unidades. Essa definição aqui, gente, está inclusive no SINASE, que a gente vai falar sobre a entidade que é responsável, a unidade aquela que executa. Mas a gente vai falar melhorzinho mais para frente, tudo bem? Assim como pelo planejamento e execução dos programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de orientação e apoio socioeducacional, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, trazendo aí algo que é extremamente nosso, que é o PSC, a LA, a semi-liberdade e a própria internação,
como esses programas, né, que devem aí de fato destinar uma maior atenção para a criança e adolescente, em especial aqui para a gente, para o próprio adolescente. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, e aí todas, né, não é somente as unidades de mediação associativa de internação. Observar os direitos e garantias que são titulares dos adolescentes, eles são, né, sujeitos de direitos, então não tem como a gente tirar esse olhar sobre essa perspectiva. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição da decisão de internação, e aí ele deixa bem destacado com a perspectiva da internação, e aí eu chamo a atenção para a gente novamente, que isso vai ter um respaldo nas medidas socioeducativas, né? Então ele está cumprindo medidas socioeducativas de internação. Ele precisa ter a escola, né? Se ele não for para a escola, é uma violação de direitos, de fato. Porque em nenhum momento o juiz falou que ele não deveria ir para a escola, né? Pelo contrário, é dever dele, é dever da unidade, é dever do Estado promover isso na escola, mesmo no ambiente de internação, né? Então ele não pode ser retirado de nenhum direito que não tenha uma decisão contrária a isso. Então, se ele está cumprindo medida de internação, já foi retirado a licença maior de liberdade, mas que ele tenha saúde de qualidade, que ele tenha a atividade de esporte, cultura e lazer, que ele tenha os vínculos familiares trabalhados na mesma ótica. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos, isso também invoca aí uma análise junto com as medidas socioeducativas, uma vez que até o SINASE parâmetro da resolução número 119 vai colocar uma taxa assim, um parâmetro de atendimento. Por exemplo, para a gente, que é assistente social, se a gente pegar o parâmetro, vai falar que para cada um assistente social eu tenho 20 adolescentes, para cada um psicólogo eu tenho 20 adolescentes, para cada um pedagogo eu tenho 40 adolescentes, né? E isso não é uma realidade, né? Eu acho que isso não, e eu estou falando da internação, isso não é só da internação, no meio aberto e na semi-liberdade também não é tão fácil assim essa conta bater. De qualquer modo, a gente está vivenciando esse período que fala dessa superlotação e que o paradigma seria contrário. Inclusive o posto do Estado da Criança e Adolescente é que tenha, né, esse atendimento em pequenas unidades e grupos. Eu estou aqui fazendo recorte com a medida de internação. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade aos adolescentes é o básico. Diligenciar no sentido de restabelecer a preservação dos vínculos familiares. Então ele mesmo estando em acolhimento institucional, mesmo estando em uma unidade de internação, ele precisa estar garantindo esse vínculo familiar, né, aí pelo menos o trabalho com esse vínculo familiar ou com o responsável, caso a família, né, de origem seja ali, mas com alguém que tem esse aspecto de responsabilidade com ele. Comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos que se mostrem inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Isso aí, né, tem interface conosco, mas não é exatamente para a gente. Oferecer instalações físicas em condições adequadas, de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e objetos necessários à higiene, né, em todos os momentos. Oferecer vestuário e alimentação suficiente e adequada à faixa etária dos adolescentes atendidos. Oferecer médicos, psicólogos, odontológicos e farmacêuticos, né? Esses cuidados aí, médicos, odontológicos, psicológicos, farmacêuticos também tem que ser garantido pelas unidades que trabalham com o adolescente. Propiciar escolarização e profissionalização, propiciar atividade de esporte, cultura e lazer, a gente já falou isso. Propiciar assistência religiosa, né? Propiciar assistência religiosa, principalmente trabalhando com o aspecto da comunidade. É muito importante que a comunidade participe desse processo também de ressocialização, né, junto ao adolescente em conflito com a lei. Proceder estudo social e de cada caso, né, esse estudo social e pessoal de cada caso é importante, inclusive é um relatório que se faz com as medidas socioeducativas no mínimo de 6 em 6 meses. Reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de 6 meses, acabei de falar, né? E a gente fala sobre isso porque de fato é uma interlocução que inclusive parece, então só de 6 em 6 meses que a gente vai avaliar esse adolescente, né, de fazer esse estudo aqui. Não pode ultrapassar de 6 meses, mas durante 6 meses você pode avaliá-los 2 vezes, 3 vezes, assim como uma autoridade judiciária também emanar um ofício pedindo para que você também faça, mas nós não podemos deixar de ultrapassar, né, os 6 meses, que essa avaliação seja constante, inclusive aí evitando essa certa institucionalização do sujeito. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual,
Isso é mais que oportuno. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. Fornecer comprovante de depósito de pertences dos adolescentes. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento dos egressos. Sendo isso aqui ainda um desafio a nível nacional. Né? Fazer uma política que trabalhe não somente na linha do enfrentamento, né, e da prevenção, mas também da não realização novamente de um ato infracional. Né? E aí trazendo essa perspectiva dele reingressar para o sistema socioeducativo. Mas trabalhar nessa linha dos egressos é importante e também muito cuidadosa. Por que eu falo cuidadosa? Porque ele não responde mais à medida socioeducativa. E também não pode estar vinculado somente a isso. Ele ser sempre construído a identidade de adolescente em conflito com a lei, de socioeducando. Não. Que eles consigam, o Estado, promover esse apoio ao egresso, né? E aí de forma nítida, para que ele de fato possa voltar. Pensa, um adolescente passou 3 anos numa internação, ele sai, no outro dia, por ser humano, ele vai ficar também meio perdido, né? Numa instituição que ele tinha regras, que ele tinha horários, e ele vai para lá e ele tem que dar conta, né? Agora, como que ele se dá conta? Se caso não precisa de acompanhamento, alguns indo de forma muito tranquila, mas outros não. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania, né? E a gente vê RG, CPF, para os adolescentes masculinos, inclusive, a perspectiva do alistamento militar, né? Manter arquivo de anotações, onde conste dados e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereço, sexo, idade, acompanhamento de sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitam sua identificação e individualização do atendimento. Essa individualização do atendimento é bem presente no próprio SINASE, né? Fazer essa individualização se torna necessário. Por quê? Porque a individualização do atendimento é aquilo que eu vou estar olhando o adolescente em sua forma mais humanística, né? É aquele adolescente. Não são vários, todos respondem a essa questão do ato infracional. Mas eu não posso falar com que todos tenham a mesma trajetória, mas eu posso lançar um olhar crítico, entender o que é que a própria ato infracional tem a ver com ele, com a família, com a comunidade que é inserida, fazer essa interlocução e saber que ele é um sujeito individual. O que eu coloco como, e aí a gente vai destacar o plano individual de atendimento, que a gente coloca metas para o adolescente, o que eu coloco como meta para um não é necessariamente para o outro, não responde. Né? E aí é onde a gente começa a perceber que a medida socioativa também é uma medida existencial, né? Um momento existencial, que é a liberdade, o que é aquela meta na vida daquele sujeito, né? Ele se encontrar é necessário. Parágrafo 1º, aplicam-se no que couber as obrigações constantes desse artigo às entidades que mantêm programas de abrigo. Eu só falta aí uma ressalta, né, sobre a questão do abrigo, uma vez que nós temos o Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária. Aplique-se no que couber as obrigações constantes desse artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Parágrafo 2º, no cumprimento... Ah, tá, pessoal, isso aqui pode até retirar. Na verdade, foi um equívoco. Veio isso aqui, mas na verdade esse parágrafo primeiro que está correto, que é do acolhimento institucional e familiar. E o parágrafo 2º, no cumprimento das obrigações que alude desse artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade, né? E da comunidade por quê, pessoal? Porque é necessário ele estar em cumprimento de medida. É muito mais importante que tenha a participação da família e da comunidade do que só e exclusivamente do adolescente nesse processo, perfeito? Artigo 94A. As entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados reconhecer e reportar ao Conselho tutelar suspeitas e ocorrências de maus tratos. Isso aí é uma interlocução necessária, inclusive que o Conselho Tutelar ele tem destaque e é um grande parceiro nessa perspectiva das medidas socioeducativas. Bem, trago aí as medidas de proteção, uma vez que as medidas de proteção também são aplicadas, no caso, quando a criança comete um ato infracional, são as medidas de proteção que mais se vinculam a elas, né? Eles não vão cumprir medida socioeducativa, a não ser os adolescentes. E o que são as medidas de proteção? É aplicado tanto à criança quanto ao adolescente, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei foram ameaçados ou violados. Pelo quê? Né? Ou por quem? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então vamos dizer que a medida de proteção para uma criança que não tem um atendimento, né, na área educacional, que está sem escola, por exemplo, que é um dever do Estado, né, mas está sem escola, não tem a saúde adequada para um tratamento que precise, né? Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável,
né? A gente sabe também o quanto que carece desse meu acompanhamento, as famílias, enfim, estão nesse sistema capitalista tão superlotados, explorados, que às vezes não conseguem de fato fazer essa interlocução, em razão também da sua conduta, né? Que também precisa necessariamente precisa ir de ações específicas para que possa superar. As medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Então essas medidas que protegem, né, que vão proteger a criança e adolescente, faz com que o sujeito também possa ser só aplicado isso, ou então tenha acumulativamente. Então pode ser aplicado para o adolescente, por exemplo, uma medida socioeducativa junto com uma medida de proteção especial, por exemplo. Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se em conta as necessidades pedagógicas, aquilo que de fato é necessário, preferindo aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e basicamente aquelas que falam sobre o fortalecimento da família, né? O parágrafo único são também princípios que regem a aplicação dessas medidas. Quais são esses princípios? São basicamente, eu vejo que é um dos ossos, né, que compõe esse corpo do Estatuto da Criança e Adolescente, e que importa a gente entender. Primeiro, condição de criança e adolescente como sujeito de direitos. Isso aqui é importantíssimo, né? Todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, todas. E a gente resolveu uma questão que estava falando de crianças pobres, né? Não, são todas as crianças e adolescentes, ela é universal. A proteção integral e prioritária, né? E aí alude ao artigo 1º do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né? E são também prioridades a todo momento. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Então quem responde primeiro é o poder público. E é solidário por quê? Porque não é só o poder público, né? Tem a família, tem a comunidade, a sociedade, enfim, que também participam dessa interface. Interesse superior da criança e do adolescente. Então aquilo que mais beneficia a criança e o adolescente, eu não estou falando de medidas socioeducativas apenas, não estou falando dessas medidas maiores sobre proteção específica às crianças e adolescentes. Direito à privacidade, que é o direito à intimidade que todos têm que ter, inclusive aí na não exposição da imagem dessa criança vinculada à mídia, por exemplo, ele tem que ser preservado. Intervenção precoce das autoridades competentes, né? Então, intervenção precoce, não deixar se arrastar aquele caso, é a primeira forma dele agir. Das autoridades competentes, estou falando que é a autoridade judiciária, de todos e de todas, né? Seja do dirigente do estabelecimento educacional, seja relatando isso para o Conselho Tutelar, seja essa interface entre o Conselho Tutelar e a autoridade judiciária, né? Enfim, essas autoridades de fato agindo aí para evitar um maior acirramento aí da violação dos direitos. Intervenção mínima também, é intervenção precoce, intervenção mínima, mas essas da autoridades incompetentes. Por quê? Evitando a institucionalização, né? E que venha de fato outros organismos, outros grupos ajudar nessa proteção dessa criança e adolescente, mas tem que ter, né? Mas é uma perspectiva também coercitiva e que anule qualquer tipo de participação de outros entes. Proporcionalidade, atualidade, necessidade de adequação à situação de perigo, né? Aquilo que é proporcional e aquilo que é necessário, a adequação dessa situação de perigo. Responsabilidade parental, então sempre vai ser voltado para que a família de fato seja responsável pelo seu ente, no caso seu filho, enfim, que tem essa interface junto à criança e adolescente. Prevalência da família, mantenha ou reintegre na sua família natural ou extensa ou em família substituta. Então, as ações que trabalham a prevalência da família, que tem essa responsabilidade para que os pais assumam, né, os seus deveres, assim como os responsáveis, no caso, né, são básicos. Esse inciso 9 e 10 são importantes, que a gente trabalha tanto na responsabilidade parental como na prevalência da família, enquanto essa perspectiva de reintegração vincular. Obrigatoriedade de informação, onde a criança e adolescente vai respeitar o seu estado de desenvolvimento, lógico, e a capacidade de compreensão. Seus pais, os responsáveis, devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como essa se processa, né? Essa obrigatoriedade da informação, dele entender o que é que está acontecendo, é importante. Aí já não está falando somente das medidas socioeducativas. Oitiva obrigatória e participação. A criança e adolescente separados ou na companhia dos pais, responsável de pessoas por si indicadas, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar dos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e proteção.
sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente. Tá, isso aí a gente está falando não somente das medidas socioeducativas, mas que se leve isso, até mesmo na audiência, quando vão ser ditos, né, quando a autoridade judiciária vai comentar, comenta com os pais, comenta com a família, quer entender isso, né? Tem inclusive aquele documentário que está no YouTube, né, O Juízo, que fala sobre como que é esse processo das audiências, né, se não me engano, no Rio de Janeiro, e que trata, você consegue perceber isso, né, essa interlocução, Ministério Público, Defensoria Pública, a escuta do adolescente, depois vem para a vítima, depois tem a família que também comenta, né. Olha isso daqui que caiu. Pessoal, vamos fazer o seguinte, antes da gente dar continuidade aqui no nosso tema, o nosso tempo já está acabando, a gente volta daqui a pouquinho, já questionando essa questão, já resumindo essa questão, para a gente também aqui socializar e dar continuidade ao nosso conteúdo, perfeito? Até daqui a pouquinho.